Boa noite, pessoal, tudo bem? A gente vai dar início hoje à apresentação da apuração de resultado do exercício. Para isso, nós iremos fazer a apresentação dos slides e, em seguida, nós iremos resolver um exercício por meio do Excel. Então, nós vamos abrir o capítulo 6, que vai falar sobre a apuração de resultado, né? Vai fazer uma breve introdução, apresentando o que foi visto até aqui, né, que foi a questão da composição do patrimônio através das contas patrimoniais. E aí, nós vamos lembrar que a gente já trabalhou com contas de resultado, que são as contas de receita e despesa. E quando se deve apurar o resultado? O resultado do exercício é apurado no final de cada ano, em 31 de dezembro, onde se levanta, por exemplo, as principais demonstrações contábeis, que são o balanço patrimonial, demonstração de resultado e demonstração de fluxo de caixa. Mas o que a gente vai fazer especificamente hoje? Nós vamos entender como é que funciona a apuração do resultado do exercício. Então, o que se faz durante a apuração do resultado de exercício? Se faz o confronto entre as receitas recebidas pela empresa, dos clientes, pela prestação de serviço ou pelas vendas de mercadorias, e o confronto dessas receitas com as despesas que são geradas pela empresa em função do consumo de gastos com energia, com material de expediente, material de escritório, entre outras despesas diversas. E o confronto entre essas receitas e essas despesas é que vai propiciar que nós possamos identificar, por exemplo, se há lucro ou se há prejuízo para essa empresa. E como que a gente vai apurar o resultado? Mais uma vez, confrontar todas as receitas com todas as despesas e identificar se, em resultado das operações, houve lucro, quando a receita é maior do que as despesas, ou se há prejuízo, quando as despesas são maiores que as receitas. E como que se dá a elaboração do resultado do exercício, ou a apuração contábil do resultado do exercício? Primeiro nós elaboramos um balancete de verificação, composto pelas contas e saldos extraídos dos razonetes, né? Depois nós transferimos esses saldos para uma conta que a gente chama de resultado do exercício, de apuração do resultado do exercício. Depois nós puxamos os saldos das contas, né, patrimoniais e de resultado. E por fim elaboramos o balanço patrimonial com a conta de lucro ou prejuízo lá no patrimônio líquido. Lembrando que dentro da contabilidade existem dois regimes contábeis. O regime que a gente chama de regime de caixa, que consiste em você apurar todas as transações realizadas à vista, por meio de pagamentos à vista, ou de recebimentos à vista. Então, esse seria o regime de caixa. De outra forma, quando a gente considera a apuração de resultado, nós estamos levando em consideração o princípio da competência. E o que vem a ser esse princípio da competência? São todas as receitas recebidas à vista, né? E as que não foram recebidas ainda, como, por exemplo, a prestação de serviços a prazo, a venda de mercadorias a prazo, tá? E esse princípio de competência diz respeito ao período em que está ocorrendo determinada receita, determinada despesa ou determinado fato contábil.
Então, por exemplo, se nós vendemos mercadoria no período de novembro, nós não podemos registrar essa mesma mercadoria como venda do período de dezembro. Nós temos que registrar essa mercadoria no mês de novembro, porque foi o mês em que ocorreu tal transação. Da mesma forma, nós devemos computar as despesas ocorridas apenas no mês de novembro e exclusivamente para este mês. Eu não posso ter uma receita ou uma despesa originada no mês de novembro e registrar isso contabilmente no mês de dezembro. Isso iria ferir o princípio da competência. Então, o princípio da competência diz respeito a você identificar, registrar e contabilizar as receitas, as despesas e os fatos contábeis no período em que elas ocorrerem. Mais uma vez, o regime de competência, para efeito de apuração de resultado, diz respeito às receitas recebidas e não recebidas e às despesas pagas ou ainda que estão para pagar. O fato gerador ou fato de competência será sempre no mês em que essa despesa ou que esta receita foi gerada. E aí nós vamos para o exemplo prático. Aqui nós temos uma conta de caixa, móveis e utensílios, né? Contas a pagar e capital. Né? Então a conta de caixa, móveis são contas de ativo, contas patrimoniais do ativo, contas a pagar e capital são contas patrimoniais do passivo. Já essas outras contas aqui de impostos e aluguéis passivos diz respeito às despesas, né? E essa conta de receita diz respeito às receitas de serviço. Então, se a gente fosse fazer o balancete de verificação, como a gente já viu no outro vídeo, né? Nós iríamos colocar a descrição das contas, os saldos devedores, né? No caso, caixa, móveis, as despesas de impostos, de aluguéis, e as contas com saldo credor, que seriam as contas a pagar, a conta de capital, que são duas contas do passivo, e, é claro, a receita de serviço, que tem um saldo de crédito, um saldo credor, né? E aí o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o perfeito confronto entre as receitas e despesas. Então, a gente vai fazer o que a gente chama de apuração de resultado, confrontar a receita com as despesas e verificar se nessa situação ocorre o lucro ou não. Como a gente pode ver aqui, o lucro ficou acumulado em R$2.000. E aí nós vamos fazer agora, no Excel, a atividade prática 3, que diz respeito a essas operações aqui, né, relacionadas à empresa Santos e Santos Limitada, que tem um capital inicial de 9.300 e esse capital está representado por duas contas do ativo, conta de computadores, 2.300, e a conta de móveis, em R$7.000. Então, eu vou abrir os razonetes de capital, computadores e móveis. Então, vamos lá. Então, aqui nós temos enunciado e tal. E agora a gente vai fazer a resolução deste exercício, então. Né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é abrir uma planilha aqui do Excel em branco, né? A gente vai abrir, então, um razonete, tá? E nós vamos, então, chamar essa conta aqui de conta capital. Que está dentro do patrimônio líquido. Então, lá diz que essa empresa tem um saldo inicial de 9.300. Então, vamos colocar aqui saldo
inicial. Vocês vão entender. Essa é uma conta do passivo, então a gente vai pintá-la com uma conta do passivo. Vamos colocar como cinza, né? O enunciado diz que essa empresa, né, tem aplicado 2.300 em computadores. Então eu vou pegar o modelo dessa conta aqui, né? Chamar de ativo não circulante, né? Computadores. E a mesma coisa, ativo não circulante, móveis. E essas duas contas aqui eu vou pintar de amarelo, já que tratam-se de contas do ativo. Então veja, então, a situação inicial diz que eu tenho capital de 9.300, que está aplicado 2.300 em computadores. Então tem um saldo inicial aqui, né? Opa. É um ativo, né? Então a gente tem que lançar no lado do débito aqui, né? Imóveis de valor de R$7.000. Ok? Então veja, essa é a nossa situação inicial. Nós temos o PL, representado pela conta capital, e esse dinheiro de 9.300 aqui está aplicado na conta de computadores e imóveis. Em seguida, nós vamos passar, então, para os demais fatos, né? Então, veja, o primeiro fato é um pagamento em dinheiro ao fornecedor JB de uma duplicata no valor de 500. Esse pagamento, veja, eu não tenho nenhuma conta de obrigação para com fornecedores. Então, ao executar esse pagamento, eu vou ter que abrir uma conta, né, que eu vou chamar de conta de despesa. Despesa com quem? Com fornecedores. Uma despesa de pagamento de duplicata. Então, vou chamar essa conta de despesa de duplicatas. Como ela foi paga à vista, né, em dinheiro, então eu vou lançar aqui a débito da despesa, né, R$500. Tá? E a contrapartida representa que esse dinheiro saiu de onde? Da minha conta de caixa. Aí vocês podem estar me perguntando assim, mas como assim? A conta caixa não tem nenhum valor inicial? Nesse exercício ela não tem. Mas a gente vai perceber que no final os valores vão se equilibrar. Ou seja, ela não vai ficar com saldo credor, tá? Ela vai ficar com saldo devedor aqui. Então isso não é preocupante, ao menos para esse exercício. Tá? Então veja, paguei uma despesa de duplicatas com dinheiro do caixa. Tá? Em seguida, eu recebi de clientes a importância de 3.200 referentes à duplicata de nossa emissão. Então veja, eu estou recebendo dinheiro. Toda vez que a empresa recebe dinheiro, ela tem que registrar esse recebimento como se fosse uma receita. E isso impacta o resultado da empresa, ou seja, ela está recebendo a receita, né? E isso vai entrar na forma de quê? De dinheiro no caixa.
certo? Então, veja. Recebi. Recebi dinheiro. Então, eu vou registrar o aumento na conta caixa, né, de 3.200. E a contrapartida dessa conta vai ser justamente uma conta de receita. Tá? Então, eu vou abrir uma conta aqui que eu vou denominar de receita de serviços. Tá? Já que essa empresa aqui é uma prestadora de serviços. Certo. Então eu vou chamar isso aqui de receita, né, porque é um recebimento referente a serviços. Tá? Então, se eu recebi pela prestação de serviços, então, como é uma receita, eu vou creditar, já que é um crédito de receita. Ok? É uma questão de ordem, eu vou mover essa despesa aqui para baixo. Tá? Para ficar meio que uniforme as receitas e as despesas aqui. Em seguida, eu vou recolher no Banco Paineiras S.A. o valor de 800 referentes a impostos no mês de novembro. Recolhimento esse que foi feito por meio de cheque. Então, veja, eu tenho que reconhecer nesse caso aqui uma outra despesa, que é a despesa com impostos. Despesas com impostos. Certo? E qual que é a contrapartida? Bom, está dizendo que foi feito um pagamento, foi feito com recolhimento por meio de cheque. Então, eu vou criar uma conta bancária aqui, tá? Que a princípio não tem saldo, mas não tem problema. Tá? A gente vai compensar daqui a pouquinho. Então, veja, saiu o dinheiro do banco para pagamento de imposto. Vai entrar valores de bancos aqui, valores a débito da conta bancária, recheando essa conta e justificando os gastos. O item 4, serviços prestados ao cliente JB Limitada no valor de 3.000, cujo valor havia sido recebido antecipadamente em novembro. Então veja, ele está recebendo de novo por serviços prestados, então eu tenho uma receita, e essa receita vai entrar aqui. Ok? Vai entrar na conta de receita, né? E a contrapartida dela, obviamente, vai ser uma conta de recebimento do dinheiro, ou seja, vai ativar esse dinheiro no meu caixa. O item 5, recebido o valor de 5.000 de clientes em cheques. Então veja, já vou movimentar o banco aqui, ó, porque eu recebi o dinheiro em cheque. Quanto? 5.000. Então eu tenho outra receita aqui, ó, 5.000. Tá? O item 6, foi depositado no Banco Urupês a importância de R$5.000 em cheques recebidos de clientes. Né? Então, depósito efetuado no banco a importância de 5.000 em cheques recebidos de clientes. Então, mesma situação. Vou lá no banco e vou lançar agora R$6.000 recebidos de clientes. Perdão, R$5.000 recebidos em clientes. Então, mais uma vez, recebi mais 5.000. Então, credito a receita pelo recebimento dela, né? E ativo a conta bancária em mais R$5.000. Em seguida,
ocorre o quê? Uma compra de móveis do fornecedor Manuel, né? Conforme nota fiscal 777, no valor de 1.500. Essa compra havia sido paga no mês de novembro. Então, tudo está acontecendo dentro da competência de novembro, ok? Então, estou comprando móveis, então, por 1.500, com pagamento em dinheiro. Então, vou lá em móveis, né? Vou lançar lá, 1.500. E de onde que vai sair esse dinheiro? Ora, está dizendo que essa compra foi paga à vista, mas não disse se foi com cheque. Então, a gente vai supor aqui que tenha sido com recursos bancários. Recursos do caixa. Número 8. Venda à vista pelo preço de custo de um computador conforme nota fiscal número 120 no valor de R$ 2.300. Então veja, eu tenho computadores aqui no valor de 2.300. Eu vou fazer a venda desse computador. Toda vez que eu faço uma venda, prestem atenção, eu vou ter que abrir uma conta de custo da mercadoria que eu estou vendendo. Nesse caso, eu estou vendendo pelo preço de custo. Então, se eu vender por 2.300, significa que por ele eu também vou receber o mesmo valor, já que eu estou vendendo pelo preço de custo. Se eu estivesse vendendo com uma margem de lucro, aí a minha receita seria maior do que o meu custo, ok? Então, para executar essa venda desse computador ou qualquer outro tipo de mercadoria, eu tenho que primeiro fazer a baixa da conta de estoque, ou no caso, baixa da conta do ativo não circulante computadores, para uma outra conta, que eu vou denominar de custo da mercadoria, no caso, computadores. Então veja, custo da minha mercadoria, computadores, foi de 2.300. Então, a gente tem que registrar aqui, né, a saída do custo da mercadoria. E aí, quando eu confrontar a receita da venda desse computador com o seu custo, é que vai ser possível identificar o resultado nessa venda. Como eu estou vendendo pelo custo, mais uma vez, meu lucro vai ser zero. Então, vou tirar aqui da conta de computadores o valor de 2.300. Então, ela vai zerar momentaneamente. E vou transferir isso para minha conta de custo da mercadoria de computadores, que é o custo da mercadoria que eu estou vendendo. Tá? Como eu estou vendendo, mais uma vez, pelo preço de custo, então significa que eu tenho que lançar aqui, né, na minha receita o mesmo valor, tá? Que é o valor que eu estou recebendo. Então, atenção, todas as vezes que vocês executarem a venda de uma determinada mercadoria, você tem que registrar o custo dessa mercadoria e a sua receita, o valor que você recebeu por ela. Então, nesse caso aqui, estou registrando o valor da receita, de 2.300. Essa receita, essa venda foi realizada à vista. Então, esse dinheiro vai entrar no meu caixa. Veja, é um processo de venda. Eu estou vendendo. Vendendo o quê? Um computador. Então, registrei a venda, ok, pelo custo. Né? Baixei a conta de computadores aqui. Então, agora não tem mais nenhum computador. E recebi 2.300. Então, tive uma receita de 2.300 pela venda desses computadores. E esse dinheiro acabou entrando no meu caixa.